Lucas capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, teve fome. Disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz para essa pedra se transformar em pão. Jesus respondeu, dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirá. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre um pináculo do templo. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está: mandará os teus anjos acerca de ti, para que te guarde, e que te sustenha nas tuas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu e disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Eu quero ministrar debaixo de um tema nesse primeiro dia dessa consagração. 2026, venceremos até no deserto para a glória do nome de Jesus. Então você pode levantar a mão direita assim, bem alto? Grite bem alto assim: em 2026, eu vou vencer até no deserto. É o melhor que você pode, mais uma vez, em 2026, eu vou vencer até no deserto. Bate pelo menos em 3 mãos assim, ó. Pega o peso dessa palavra. Pega o peso dessa palavra. Eu vi um ou aí. O texto que eu li com vocês é um dos textos célebres. Trata sobre a tentação de Jesus. Mas para fazer sentido o capítulo 4 de Lucas, a gente precisa pelo menos rebobinar a fita. Sabem o que é rebobinar a fita? Os mais novos não sabem o que é isso, só os velhos mesmo. Pastor, o que é rebobinar a fita? Eu também não sei. Rebobinar a fita é voltar. Então, para entender o capítulo 4, verso 1, a gente precisa voltar e começar essa mensagem, essa guisa introdutória, a partir do capítulo 2. A partir do imperador de Roma, chamado César Augusto. E para ser preciso, o nascimento de Jesus. O texto de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como textos sinóticos. Na mesma perspectiva, com o mesmo olhar, e olhando esses 3 textos, ou esses 3 evangelistas, vão comunicar-se para encaixar uma única história. E é por isso que a gente precisa, pelo menos, ler Lucas 4 e Mateus 4, a despeito da tentação, e entender todo esse pano de fundo. Só que Lucas vai começar isso a partir do anúncio do nascimento do Messias. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa teologia não é a teologia da reencarnação, é encarnação. Qual é a diferença? A nossa teologia está pautada em João capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Havia expectativa para que o Filho de Deus se manifestasse.
Havia expectativa para que aquele que estava escondido do Pai pudesse se manifestar. É o que está em Colossenses e Efésios, quando o texto diz que ele estava escondido no Pai. Ele é a manifestação do Pai. Até o próprio Isaías, 700 anos antes dele se manifestar, profetizou a despeito como seria o seu nascimento e o seu nome. Fazendo uma síntese básica, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Qual era a finalidade da manifestação desse Deus encarnado, que é o Cristo? Cumprir a primeira epístola de João, capítulo de número 3. Verso de número 8, o texto diz assim: aquele que peca, peca e é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, vírgula, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. A manifestação desse Cristo vai manifestar pelo menos 2 benefícios. Mateus 1:21, ele veio para salvar a humanidade. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 8. Ele veio desfazer toda a obra do diabo. Significa que, quando nós recebemos Cristo, somos purificados de todos os pecados. E todas as algemas e cadeias do diabo é quebrado, e o nome de Jesus é glorificado sobre nós. Se almejava, se desejava. Cristo é a manifestação. Quando você abre a Bíblia no texto do Gênesis até o texto de Malaquias, existem pelo menos 312 profecias que precisam ser cumpridas a partir do nascimento dele. E a primeira delas está no capítulo 3 do Gênesis. Da semente da mulher. Depois do caos e do pecado, aquele que deveria se manifestar, a primeira profecia messiânica é da semente da mulher. Só que nós temos um problema, e é um problema fisiológico. Mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. Essa profecia, no mínimo, sendo a primeira do capítulo 3, percorreu por muito tempo dizendo: como é que pode? No meio do caos, o céu grita da semente da mulher, e a mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. Daí vem a palavra do latim, semente, sêmen. É o homem que tem a semente. E parece que como isso vai acontecer? Até que essa profecia se cumpre de forma fidedigna. Uma moça chamada Maria, seu ventre precisa de uma semente. E a semente que virá não é a semente de José. A semente que vai vir é a semente do Espírito Santo do Senhor. É a semente do céu. Ela recebe uma visitação, é uma epifania, é um ser angelical, é Gabriel. Há uma mensagem, e a mensagem percorreu dizendo: você vai gerar. Ela se assusta, porque ela está dentro de um pacote de coisas impossíveis. E eu libero a primeira palavra para este dia. 2026 você vai gerar num ambiente das impossibilidades. 4 pegaram isso daqui. Fisiologicamente, ainda que seja impossível. Financeiramente, ainda que seja impossível. Mas o céu esta noite está anunciando: você vai gerar diante da manifestação da glória de Deus. O céu anuncia para ela: ela vai carregar a semente do céu. Grite bem alto: semente do céu. Mais alto: semente do céu. Você está preparado de janeiro a dezembro carregar uma semente do céu? Quem carrega uma semente do céu, aonde coloca os pés, Deus frutifica. Só que como receber essa profecia? É a primeira delas. O texto diz que ela começa a gerar. Grite bem alto: gerar. É engraçado. Só que diante da profecia, não é só gerar, não é só nascer. Tem profecia para se cumprir. Ele não pode nascer em qualquer lugar. Ele precisa cumprir outra profecia. E qual é a profecia? O nascimento e o local geográfico do nascimento desse Messias, ou do Cristo. Aonde eles moram? Aonde é todo o período de gravidez dessa moça chamada Maria? Simples. Em todo o contexto é em Nazaré. Grite bem alto: Nazaré. Mais alto: Nazaré. Só que tem um detalhe.
Quando você abre o texto de Lucas, vamos comigo, Lucas capítulo 2, aí vai fazer sentido agora. Lucas capítulo 2, só Lucas 2:1 vai relatar isso. Mateus não fala, Marcos não fala, João não fala, mas Lucas traz uma informação histórica. Com a informação histórica, aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Grite bem alto, alistamento. Preste atenção que Roma é subdividida em 3 princípios. Primeiro, monarquia. Segundo, república. E terceiro, é o que está aqui no capítulo 2, império. O primeiro imperador de Roma é César Augusto. César Augusto foi responsável por 2 coisas. Número 1, a Pax Romana, uma paz entre as fronteiras. Segunda coisa que César Augusto estabeleceu: estradas, vias, que conectavam aldeias a cidades, a cosmopolitas. Tudo isso para cumprir-se um propósito do texto de Gálatas, que diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Enviou por quê? Porque a salvação não era só para Jerusalém, salvação não era só para a Judéia, salvação não era só para Samaria, salvação era até para os confins da terra. E para isso se cumprir, estradas deveriam estar prontas, estruturas e infraestruturas. Sabe por quê? Porque quando tudo está preparado, o céu de Deus manifesta a sua profecia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, escute. Não espere que Deus arrume o que você deve arrumar. Não espere que Deus organize o que você deve organizar. Será um ano de multiplicações, de milagres. Só que Deus vai esperar você organizar a sua parte. Era para você ter dado glória, mas tudo bem, vai. O texto diz que o decreto está sendo assinado por César Augusto. E o decreto é o seguinte: todo mundo precisa ir à sua cidade natal. Eles moram em Nazaré, só que José precisa ir para Belém. Grite bem alto, Belém. Miqueias capítulo 5, verso 2, tinha uma profecia. A profecia era que o Messias deveria nascer em Belém de Efrata, uma das menores cidades. E o que parece que César Augusto está no poder, assinando decretos. Deus está dizendo: César Augusto, você não manda em nada, quem manda sou eu. Escute o que eu vou lhe dizer. Judiciário, legislativo, não manda. Quem continua mandando é o Deus Todo-Poderoso. Pessoal, nós acreditamos na democracia, mas antes da democracia, nós acreditamos na teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. E segundo Romanos diz que toda autoridade é constituída por quem? Você vota, mas quem coloca na cadeira é Deus. Vou de novo. Você vota, mas quem senta na cadeira é porque Deus manifestou a sua vontade. Propósito. O grande problema da vida é que às vezes a gente não quer aceitar o propósito de Deus. César Augusto está uma pena na mão, um tinteiro, e está dizendo bem assim: eu mando. Só que Deus está dizendo: você não manda em nada. Você está trabalhando ao meu favor. Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Decretos serão assinados, documentos serão assinados. E esses documentos servirão como via de acesso para cumprir as profecias que Deus tem para você. Grite bem alto, eu tomo posse dessa palavra. Ele não pode nascer em Nazaré. Ele tem que nascer em Belém. O nome Belém significa casa do pão. E é claro que ele tem que nascer em Belém, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Mais do que cumprir a profecia, é cumprir o seu propósito. Ele nasce. Só que tem um detalhe: quando ele vai nascer em Belém, tem uns magos vindo do Oriente. São 600 quilômetros. Andando 15 quilômetros por dia, vai dar pelo menos 45 dias. Eu não quero nem entrar em mérito. Se quando eles saíram de lá, Jesus já tinha nascido, ou ela não tinha chegado. Só sei de uma coisa: que quando eles chegam aqui, o menino já nasceu. E eles estão caminhando debaixo de uma estrela. Posso fazer uma pergunta para vocês, sim ou não? Quantos magos eram mesmo? A Bíblia não diz quantos.
Ixi. Para ou continua? Quantos magos eram? Quem acha que era 3, levanta a mão. Quem acha que era 2, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Pronto. Se você abrir a versão Ave Maria, versão da Igreja Católica, nem na versão Ave Maria estará 3 magos. Isso é uma informação extra bíblica. E se nós formos pautarmos a nossa pregação a partir de textos extras bíblicos, vamos ter problema. Porque a Bíblia não está preocupada em dizer quantos magos eram, mas está preocupada em dizer o que eles carregam. Está em plural, os magos. Pode ser 2 carregando 3 presentes. Pode ser 10 carregando 3 presentes. Porque a Bíblia não está preocupada com a quantidade de pessoas, está preocupada com o que eles carregam. Você sabe por que a rodovia fica cheia de carro? As pessoas não vêm para cá porque é lotado. É porque esse lugar carrega alguma coisa do céu. Eu vou de novo. O que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias? Por isso que o texto não está preocupado em dizer quantos magos são. A Bíblia está preocupada em dizer que eles carregavam ouro, incenso e mirra. Vou de novo. Ouro, incenso e mirra. Ouro representa a sua realeza. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Incenso fala que ele é sacerdote por excelência. E mirra, ele é o profeta das nações. Então não é sobre quantas pessoas tem, é o que elas carregam. Já viu gente que se preocupa tanto em quantas coisas ou em quantas portas devem se abrir? A pergunta é: abriu para quê? Não é sobre uma porta, é porque Deus abriu essa porta para você entrar. O texto diz que cria-se um gap. A segunda vez que Jesus aparece, aos 12 anos de idade, quando José e Maria perdem ele, e acontece outro gap. E Jesus só vai aparecer agora no capítulo de número 3. Abre o 3 de Lucas. No capítulo 3, antes de Jesus aparecer, ele aparece no nascimento, aparece aos 12 anos, e agora ele vai aparecer aos 30, no dia do seu batismo. Só que antes de Jesus aparecer no batismo, o capítulo de número 3 diz que havia uma crise sacerdotal. Haviam 2 sumos sacerdotes. Quantos sumos sacerdotes? Olha o capítulo de número 3, versículo de número 2. Olha o texto. Anás e Caifás exercendo o quê? Isso aqui é uma aberração. Nunca houve na história 2 sumos sacerdotes. Porque é um sumo sacerdote só que representa o povo. Só que na época de João Batista e na época de Jesus, haviam 2 sumos sacerdotes no templo. É por isso que João Batista não está no templo. João Batista está no deserto. Porque João Batista não aceitou um sacerdócio corrompido. E ele diz bem assim: estou abrindo mão do meu sacerdócio por direito, porque eu sou filho de Zacarias, sou filho de Isabel. Mas eu não fico num ambiente onde o reino de Deus não se manifesta. Mas você vai trocar toda a estrutura, você vai trocar Jerusalém, você vai trocar o templo, você vai trocar a sociedade. Ele diz: eu vou trocar tudo isso por um lugar chamado deserto. Mas no deserto não tem estrutura nem infraestrutura, mas tem a boa mão de Deus lá comigo. Escute, eu preciso te dizer uma coisa: que você não precisa de ambiente para prosperar, você precisa da bênção de Deus para prosperar. Quando a bênção de Deus está sobre você, uma vara floresce no deserto da noite para o dia. Agora, quando a mão de Deus não está com você, você pode ir na melhor terra, não vinga nada. Então não é sobre a terra, é sobre a bênção de Deus sobre você. Põe a mão na sua cabeça, grite bem alto: aonde eu colocar os meus pés, vai frutificar. Mais alto: aonde eu colocar os meus pés, vai frutificar. Mas João Batista, você é maluco, cara?
Você é filho de sacerdote, tem direito às ofertas sacerdotais, segundo Levítico, capítulo de número 7, 6 e 7. Você vai trocar a roupa sacerdotal para viver no deserto? Sim! O que você vai vestir lá? Roupa de camelo. Vai comer o quê? Mel silvestre e gafanhoto. Mas lá não tem ninguém. Você que imagina. Eu vou ser o primeiro e daqui a pouquinho muita gente vai sair de Jerusalém para ouvir o que eu tenho para pregar. As pessoas não estão atrás de uma estrutura, as pessoas estão atrás de uma mensagem. Eu vou de novo para ver se você pega isso daqui. As pessoas não estão atrás de uma estrutura, as pessoas estão atrás de uma mensagem de Deus. Dá para imaginar que nós estamos aqui durante esses 6 dias consecutivos, não por causa de coisas, nem por causa de sincretismo. Estamos aqui porque a mensagem do Evangelho está sendo repartida. Não há ninguém aqui revelando o CPF, me desculpe, não há ninguém aqui vendendo nada. Todos esses 6 dias são 6 mensagens, 6 pregações, 6 profecias bíblicas que vão dar destino ao seu primeiro semestre para a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que o povo começou a sair de Jerusalém e ir para onde? Para onde? Mas lá não tem estrutura nem infraestrutura, mas tem o quê? Tem a mensagem do arrependimento. Primeiro que a mensagem desse camarada, se fosse hoje já daria problema. Ele está no deserto, não tem um ambiente favorável, e olha a pregação dele. 5 coisas para tomar vergonha na cara. Porque a mensagem dele é Teshuvá. Teshuvá em hebraico significa arrependimento. Mas a definição etimológica da palavra Teshuvá é mais do que arrependimento. A palavra Teshuvá, que ele anuncia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Teshuvá significa recalcular a rota. Escuta, irmão. Quando você coloca no Waze ou no Google Maps o seu destino e erra a entrada, a primeira coisa que ele faz é o quê? O que João Batista está aparecendo do deserto é como aquele que está anunciando, dizendo: está na rota errada, dá tempo de voltar e pegar o retorno, porque tudo que Deus prometeu Ele vai cumprir, mas você precisa voltar para a rota. Se vocês voltarem para a rota, eu sou poderoso para cumprir cada palavra que eu disse. O povo vai para o deserto e vai para ser batizado. Grite bem alto, batizado. Como é que pode? Ele vai batizando e batiza e batiza. Só que no mesmo deserto que ele vai batizando, aparece também religiosos, fariseus, escribas. A mensagem que ele prega, raça de víbora, é para essa classe. Os soldados romanos se convertem, os gentios se convertem, mas os religiosos só estão ali para assistir. Tenho vontade de falar uma coisa, mas não posso. Tem gente nesse propósito que vai viver cada dia transformações e liberações. Mas desculpe, como pastor local, eu sei que nem todo mundo veio aqui para receber. Tem gente que veio só para assistir. Só que quem veio para assistir, assista o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Assim, tira foto, filma. Porque os que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração, é o que Deus tem reservado para nós. Aí, capítulo de número 3, ele está batizando e de repente quando ele vai batizando, ele nunca tinha visto Jesus. Sua mãe se encontrou com a mãe de Jesus e eles estavam no ventre e Deus encheu o ventre delas de graça. Só que eles nunca se viram. Ele está batizando no Jordão e de repente quando ele levanta os olhos, quem é que está vindo ali? Ele. Aquele que nasceu em Belém, aquele que José e Maria perdeu em Jerusalém aos 12 anos, e de repente o texto vai dizer, e quando ele levantou os olhos, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Eu sei que às vezes ouvindo isso, não parece ser tão profundo, mas eu preciso dar uma informação. Querem ouvir, sim ou não? João Batista é filho de quem mesmo? Zacarias. Você sabe que Isabel é filha da linhagem de Arão também, aronita.
Zacarias é aronita, porque para ser sacerdote você precisa ser aronita. Para começar o ministério sacerdotal, só a partir dos 30 anos de idade. Estão comigo, sim ou não? Significa que aquele camarada que está no deserto, vestido de pele de camelo, que comia mel silvestre, está profetizando, ele estudou a vida toda para ser sacerdote. E uma das coisas que ele entendia era sobre cerimonial. E o que era cerimonial? Um dos cerimoniais mais importantes era quando se imolava um cordeiro, chamado dia da expiação. E no dia da expiação, o sangue do cordeiro era aspergido sobre o propiciatório 7 vezes. E aquele sangue tinha o poder de cobrir o pecado, mas tinha prazo de validade. Só durava 1 ano só. Então esse camarada sabe sobre cerimônia, porque até aquele dia os cordeiros eram mortos uma vez por ano e só tinham validade para aquele ano. Ele levanta os olhos e ele diz: eu entendo disso aí, cara. Eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado disso aí, eu fiz doutorado, eu sei o que é cerimonial. Mas eu também sei que todo mundo estava esperando, não um cordeiro, todo mundo estava esperando o Cordeiro de Deus. É um artigo definido. E para melhorar, todos os outros cordeiros cobriam pecado, mas o sangue dele não cobre pecado de ninguém. O que o sangue dele faz? O texto diz: o sangue dele tira todo o pecado da humanidade. Sabe o que significa isso? Sabe qual é a chateação do acusador, do diabo contra você? É que quando você toma um banho do sangue de Jesus, todos os seus pecados são tirados. E não adianta nenhuma acusação, porque para cada dia de vergonha haverá dupla honra pelo sangue de Jesus Cristo. Olha aí dessa. Jesus vem e vem para ser batizado. Começa aquela agonia na beira do Jordão. João diz bem assim: eu sou o verme do carrapato, eu não sou digno nem de desatar as parcas dos teus pés. Pelo amor de Deus, Jesus, você tem que me batizar. Não, eu não posso, aquela coisa, agonia. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você tem que me batizar, cara. Não, mas me batiza logo. Por quê? Porque eu só posso começar a minha etapa quando você concluir a sua. A sua etapa conclui o que nós chamamos condição profética veterotestamentária. Você batiza com água, mas eu vou batizar com o Espírito Santo e fogo. Jesus vai chegando ao Jordão. Eu senti o peso da palavra aqui agora. João Batista vai batizar Jesus, vai imergir Jesus nas águas turvas do Jordão, potáveis sim, mas não cristalinas, representando o Adão que desce às profundezas do Hades. Mas da mesma forma que ele desce, Jesus vai subir e dizendo: eu venci para que você vença através do meu sacrifício. Quando Jesus sai das águas, são essas 3 coisas que vão acontecer nesse primeiro semestre na sua vida, e principalmente no mês de janeiro. Quando Jesus sai das águas, até agora não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada espiritual. É só Jesus aparecendo, batismo. Só que quando ele sai das águas, primeira coisa acontece: os céus se abrem. Eu vou de novo. Os céus se Hashamayim em hebraico não abriu um céu, abriu 3 céus. Dá licença, eu vou de novo. O céu não abriu de baixo para cima, o céu abriu de cima. Eles vieram comigo. Pega essa. Quando Jesus sai da água, os céus se abrem. Presta atenção nisso. São 3 céus. Olhando de baixo para cima, primeiro o céu atmosférico, onde você vê as nuvens. Segundo céu, onde tem os planetas, estrelas e a galáxia. Terceiro céu, onde tem o trono, a majestade do Deus Todo-Poderoso. Jesus está saindo da água aqui, e o Pai começa a abrir os céus. Quando os céus se abrem, acontece a segunda coisa: o Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele. O céu vai se abrir e o Espírito vai descer. Vou tentar de novo. Os céus vão se abrir e o Espírito vai descer. Qual é a terceira coisa?
Até aquele dia, a única voz que o Jordão ouviu, e o que todo mundo ouviu, era só a voz de João Batista pregando. Mas naquele dia, uma voz nova aparece nas margens do Jordão. Se a primeira coisa foi o céu se abrir, se a segunda coisa foi o Espírito descer, a terceira coisa é o que vai acontecer no mês de janeiro para você. Houve uma voz que disse: ele não foi, ele não será, ele é meu filho amado, em quem tenho prazer. Não. Vocês estão comigo, sim ou não? Estão comigo, sim ou não? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Qual foi a segunda? E a terceira? Por que ele abriu o céu primeiro e deixou de falar por último? Pensa comigo, eles estão no Jordão. Se Deus fala do terceiro céu, para ele falar do terceiro céu, essa voz vai atravessando a galáxia, passa por Plutão, Saturno, Netuno, invade a atmosfera, porque a voz do Deus Todo-Poderoso anuncia a primeira vitória nas regiões celestiais. É o que diz em Efésios: Deus nos abençoa primeiro nas regiões, porque o que Deus tem para nós não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Por isso que na cruz, quando Jesus está com os braços abertos, ele grita: Tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasgou como? De cima para baixo. Deus tem coisa boa vindo do céu ao seu favor. Quando Jesus sai, acontece o capítulo de número 4 que eu li com vocês. Olha o capítulo 4, verso 1, põe na tela, por favor. Dê um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por gentileza. Lucas 4, 1. E Jesus cheio do quê? Não, vamos lá. E Jesus cheio do quê? E aonde ele foi cheio do Espírito? Aonde ele foi cheio? No Jordão. Então preste atenção. E Jesus cheio do? Voltou da onde? E foi o quê? Foi o quê? Ele não foi empurrado, ele foi levado. Porque quem é cheio do Espírito não é empurrado, é levado. Sinônimo de alguém cheio do Espírito não é alguém que fala em línguas, é alguém que se permite cumprir a agenda de Deus. E foi levado pelo Espírito aonde? Deserto é um lugar ruim ou bom? Ruim ou bom? Que ruim o quê? 15 minutos atrás eu disse que não importa o local, não importa o ambiente geográfico. Se foi Deus que te colocou, Deus faz você vingar em qualquer lugar. Não vai dar glória. A gente precisa ter a maturidade e a excelência de Abraão, porque ele entendia um princípio básico. Ô Ló, escolhe a terra que você quiser, porque a bênção não está na terra, a bênção está em mim. Foi Deus que disse: tu serás uma bênção. Se eu chegar numa terra seca, a terra seca se torna abençoada, porque a bênção está em mim. Levante a mão direita assim bem alto, grite bem alto: na minha cabeça, nas minhas mãos, nos meus pés, eu carrego o DNA da bênção do céu. Bate pelo menos em 3 mãos assim: bênção do céu sobre a sua vida, bênção do céu. 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. E Jesus, isso, vai marcando. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi o quê? Foi o quê? Preste atenção, Jesus está falando em línguas aqui. Jesus está profetizando. Somos pentecostais, cremos em dons espirituais, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que adianta eu ter dons, mas não me permito ser levado pelo Espírito para onde Ele quer? 2026 você não vai cumprir sua agenda, você vai cumprir a agenda do Espírito Santo. Ainda que essa agenda possa trazer dor, mas nenhum marinheiro é treinado em águas tranquilas. Deus tem águas agitadas para treinar você. Deus tem ambientes áridos para treinar para você.
Sabe por quê? Porque Ele te preparou antes. Eu vou ler a primeira parte, se você não der glória, você vai ver. E Jesus, o quê? Porque antes dele te levar, Ele te encheu. Ele não leva ninguém para esse ambiente vazio, porque gente vazio nesse ambiente cai. Mas Ele disse, eu te preparei para esse ambiente, te preparei para essa circunstância. Você foi fortalecido por mim para suportar isso. Suporta. Eu me lembro de uma história de um homem que durante 365 dias Deus disse para ele, sai de casa todos os dias e empurre essa grande rocha que está do lado da sua casa. Durante 365 dias ele empurrava a rocha não saía do lugar, era grande demais. Virou o ano. Quando virou o ano, Deus disse para ele bem assim, continue empurrando. Ele disse, vou não. Por que você não vai? Passei o ano todinho passado empurrando essa rocha e ela não saiu do lugar. Deus disse, qual foi o dia que eu disse que ela sairia? Eu só disse para você empurrar. Aí ele perguntou, então qual é a finalidade de eu empurrar uma coisa que não sai do lugar? Deus disse para ele, olha os seus tornozelos, suas panturrilhas, olha os seus braços, como é que estão um ano depois? Ele disse, mais grossos, fortes, é porque eu estou te preparando. Vai vir algo que você precisa estar forte para suportar. Tem coisa que não sai do lugar, mas te fortalece para a glória do nome de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo aonde? Verso de número 2. Aonde durante 40 dias foi o quê? Pessoal, você sabe o que significa a palavra tentado? A palavra tentado aí no grego significa peirazo. Você sabe o que significa peirazo? Traz a ideia de alguém que vai pegar um copo e vai provar o que tem dentro do copo. Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Para ser o quê? É como se Deus e o Espírito Santo dissessem bem assim, vou levar o meu filho como um copo para o diabo provar o que tem dentro. Por isso que o Espírito encheu ele primeiro. O Espírito não está levando Jesus porque precisa provar Jesus. O Espírito está levando Jesus para provar para o diabo que aquele não é um falso Messias. Porque ele estava acostumado sempre com um falso Messias. Mas aquele que está aparecendo é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o verdadeiro. Durante 40 dias ele é tentado, olha o texto. Ao fim deles teve o quê? Teve o quê? O diabo sempre vai maximizar quando a minha fome apertar. Mas Jesus está cheio do Espírito Santo, sim ou não? Ser cheio do Espírito Santo não vai anular a necessidade carnal. Deus nunca vai tirar a necessidade carnal que tem em você e em mim. Nenhuma oração, nenhum azeite, nenhum poder tira o desejo carnal. Até porque o seu corpo ainda não está glorificado. Você continua na carne. Só que tem uma diferença. Por você estar cheio do Espírito Santo, quem governa não é sua carne e seu desejo. Quem governa é o Espírito Santo do Senhor. O diabo aparece e olha para ele e diz bem assim, se tu és o quê? O quê? Transforma essa pedra em 2 detalhes. Primeiro deles, capítulo 3, antes do Espírito levar Jesus para o deserto, a terceira coisa que aconteceu, qual foi? Quem lembra? O que a voz disse? Esse é o quê? Então antes do diabo tentar e colocar em queixa a paternidade e a filiação, o pai já tinha dito antes da provação, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. 2, o diabo diz, transforma essa pedra em... Primeiro milagre de Jesus foi transformar o quê? Transformar o quê, pessoal? Água em... Então o problema de Jesus não é transformar fora do propósito. O problema de Jesus não é transformar. O problema de Jesus é transformar na agenda do diabo e sair da agenda do céu. Escute-me, por favor. O diabo vai tentar de todas as formas te tirar da agenda do céu, provocando você para sair do tempo do céu e entrar no tempo dele. Mas faça igual Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Escute, o diabo quer que Jesus transforme pedra em... Qual é o tempo que você está vivendo? A melhor coisa da vida é quando a gente aceita o tempo de Deus na nossa vida. Pastor, mas é tempo de pedra, mas eu quero pão. Escute, pedra nem sempre é um tempo ruim. Tudo depende quando você aprende com ela.
Jacó, no capítulo 28 do Gênesis, ele estava vivendo um tempo de pedra e transformou pedra em travesseiro. Davi precisava de uma pedra lisa do ribeiro para derrubar um gigante. Você está querendo pão quando o ambiente é ambiente de pedra, e toda essa pedra tem um propósito de Deus. Jesus olha para a pedra e diz assim: não vou sair do propósito, vou ficar no propósito. Por que o diabo vai fazer isso? Capítulo de número 4 de Mateus, verso 11. Abra a Bíblia, por favor. Mateus 4:11, e eu fecho a mensagem. Mateus 4:11. Me senti no Jô Soares agora. Sonhei com isso. Jesus vence o diabo em 3 estágios. Depois de vencer ele em 3 estágios, o texto diz que o diabo vai. Quando o diabo vai, quem é que vem? Era para você ter dado glória, só para ter dito isso. Quando você resistir às tentações, o céu já está preparado para trazer a providência. Dá licença, vou de novo. O que o diabo queria? Que Jesus transformasse pedra em? Ele disse: vou ficar na pedra, porque é melhor na pedra com Deus do que no pão que o diabo amassou. Eu gostei dessa agora. Foi agora. Escute. É melhor a pedra dura, pesada em Deus, do que o pão fofinho que o diabo quer que você coma e amanhã você vai ter fome de novo. Olha o texto, capítulo 4, verso 11. Então o diabo deixou. E os anjos? Você vira o quê? Mas você vira o quê para ele? Queijo? Mineiro, hein? Queijo. O diabo queria que Jesus transformasse pedra em? Só que tinha um pão no céu, que está disponível só para aqueles que resistem a tentações. Quando Jesus resistiu, os anjos descem com o pão que só tem no céu. Pastor, tem pão no céu? Com certeza. Êxodo capítulo 16. O Senhor disse ao povo no deserto: eu farei chover pão dos céus para você e todo dia. Chamado de maná. Era para você ter dado glória, mas vou de novo. O diabo quer que você coma das coisas da terra, só que o que Deus tem para você está no céu. Um levantou a mão, vou de novo. Por que está no céu? Porque antes de você chegar no deserto, Ele abriu os céus ao seu favor. O maná caía do céu, sim ou não? Os anjos desceram para servir Jesus com pão do céu. Só que tem um problema. O maná que caía do céu, não foram os anjos que traziam esse maná, foi Deus que deixou cair. Caía só a matéria, não caía o pão. Você lembra o texto do Êxodo capítulo 16? Eu farei pão cair do céu, não é assim? O texto diz que quando eles acordam, Números 11, não tem pão. O que é que tem lá? Semente como de coentro. Não é isso que o texto diz? E eles pegam uma semente como de coentro, vão triturar e fazer um bolo. Então o maná não vinha pronto, vinha só a semente. Só que Jesus está recebendo um pão já pronto vindo do céu. O maná só tinha o poder de alimentar um dia, que era o semente. Só que toda vez que alguém comeu um pão que o próprio anjo desceu, que ele mesmo fabricou, esse pão não servia para um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Elias estava debaixo de um zimbro. Vou de novo. Elias está debaixo de um zimbro. Deus disse: não vou mandar semente, vou mandar um anjo. O que o senhor quer que eu faça lá? Eu quero que você faça a receita do pão dos anjos para ele comer. Toca nele e diz bem assim: levanta para comer. Esse pão é diferente. Por quê? Todo pão assa. O texto de Reis diz que o pão dos anjos era cozido. Assado, assa de fora para dentro. Cozido, é de dentro para fora. O anjo está dizendo: vim cozinhar um pão do céu para você comer, Elias. Ele come o pão, e olha o detalhe. O anjo diz: levanta,
sua caminhada é longa. Agora, se não der glória, você vai ver. Quando ele se levanta e começa a caminhar, o pão que o anjo fez para ele comer não era comida de um dia, nem comida de 2 dias, nem comida de 3 dias. O texto diz: a comida serviu por 40 dias, porque não é pão comum, é pão celestial. Grite bem alto: Deus vai me entregar nesse ano pão dos anjos. Era você ter estado aquela lá agora. Mais uma vez, diga: esse ano vou comer pão dos anjos. É isso aí. Eu vou ler um texto. Se você não entendeu, eu vou te pegar. Salmo 78, põe na tela. Salmo 78, verso de número 23, põe na tela. Salmo 78, 23. Contudo, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus. Vou ler de novo. Marca de novo para mim. Verso 23. Contudo, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus. Vou de novo, para ver se você prega. Contudo, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus. Pelo amor de Deus, eu vou tentar ler de novo. Contudo, ele deu ordem às nuvens, abriu, não uma, as portas dos céus. Para quê? Para quê? Para quê? Verso 24, agora é para dar glória. Fez chover maná para o povo comer. E deu o quê? Deu o quê? O 25 é para dar glória. Põe o 25. Os homens 2026, você vai comer pão dos anjos na sua mesa. Fique em pé, rapaz. Você entendeu por que o diabo quer que você transforme essa pedra em pão? Você entendeu por que o diabo quer que você saia da agenda do céu para entrar na agenda dele? Você vai trocar pão dos anjos por pedra transformada? Porque se você transformar essa pedra em pão, o diabo vai jogar na sua cara o ano todo. Você só comeu e só fez porque eu te dei a ideia. Só que você não come na mão do diabo, você bebe água na mão de Deus. João capítulo 6, Jesus olha e diz assim: vossos pais comeram maná do deserto e eu sou o pão vivo que desci do céu. Sabe como vai terminar a nossa conferência de 6 dias? Domingo, com o quê? Com o quê? Domingo o bispo vai fazer isso aqui, ó. E tendo dado graça, partiu. Este é o meu corpo. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Mas que nós vamos comer pão dos anjos. Não será pão de demônios, não será pão do diabo, será pão dos anjos de Deus.